gente começa o Tempo Esporte de hoje falando do Galo. Conta pra mim, Giovana, quais são os destaques do Galo nesta quinta-feira? Oi, Rafa, mais uma vez boa tarde pra você, boa tarde pra todo mundo que acompanha a gente aqui na FM O Tempo nessa quinta-feira de feriado. A gente tá aqui trabalhando e os atletas do Galo também estavam hoje pela manhã lá na cidade do Galo fazendo o segundo treinamento desde o retorno daquele período de folga. Quem tá trabalhando agora à tarde também é o Paulinho, atacante do Galo, que foi convocado pela seleção brasileira pré-olímpica para disputar 2 amistosos em Marrocos contra o Marrocos. Tá em campo, foi titular nesse time de Ramon Menezes durante esse primeiro tempo. Quem sabe rola alguma alteração aí no intervalo. Vi torcedores pedindo para que ele não ficasse em campo para evitar qualquer problema, mas o importante é que ele está por lá. Confesso que eu não acompanhei muita partida, né? Tô aqui trabalhando na redação, ela tá passando na televisão ali, mas não estava acompanhando. Pelo que me disseram, pelo que eu vi também da torcida nas redes sociais, ele não tá jogando muito do jeito que joga no Galo. Tá um pouco mais recuado, funcionando até como um quase meio campista. Mas não sei se procede, não sei se é verdade. A gente vai poder descobrir também um pouco melhor durante esse segundo tempo, caso ele volte. O importante é isso, vice-artilheiro do Atlético na temporada, Paulinho, dono dos últimos 4 gols do Galo, está neste momento agora com a seleção brasileira pré-olímpica, da seleção brasileira pré-olímpica que se prepara para a Olimpíada em Paris no ano que vem. Show de bola, o Breno Galante também já está conectado com a gente. Breno, boa tarde para você. Conta para mim qual o seu destaque inicial nesta quinta-feira. Boa tarde, Rafa, boa tarde, Giovana, Lélio. Ô, Rafa, eu tô de olho pra saber, tô querendo informação pra ver o que o Filipão tá treinando com essa turma do Atlético. Porque eu tava pesquisando alguns números e vendo o que poderia ser a deficiência pro Filipão trabalhar nesses treinamentos essa semana, né? Ontem eu comentei sobre a bola aérea, o Atlético tem uma deficiência defensiva e ofensiva também, são só 3 gols de cabeça no Campeonato Brasileiro. Mas aí eu me deparei com alguns números que eu achei interessantes, sabe, Rafa? A relação do chute fora da área, né? O Atlético chuta muito pouco de fora da área, fez apenas 3 gols de fora da área, e a situação da finalização. O Atlético, ele tem uma média de 13,9 finalizações por jogo. No gol, 4,9. E média de gols, 1,1. Ou seja, o Atlético, ele até, vamos dizer que chuta muito, mas não tá acertando muito o gol, não. Então eu acho que de repente pode ser um espaço aí pro Filipão colocar a turma para poder pôr o pé na forma, né? A questão também de faltas, né? São poucos gols de faltas que a gente vê nesse Campeonato Brasileiro. Isso é um diferencial hoje, né, cara? Os jogos estão cada vez mais pegados, às vezes uma bola parada, às vezes um chute fora da área que possa surpreender o goleiro. Então eu tô nessa expectativa para ver se o Filipão, né, tá de olho nesses números e vai tentar ajustar isso, viu, Rafa? Porque com certeza melhora muito o desempenho do ataque do Atlético, chutinho de fora da área, né? Eu tenho uma parada que fica na minha mente, Breno, até já comentei algumas vezes no Barba, né, Lelão? Quanto tempo tinha que a gente não via gol de falta do Galo. Aí o Hulk esse ano ele já fez gol contra o São Paulo, fez contra o Cruzeiro, aquele no Campeonato Mineiro contra o Vila Nova, né? Agora, o tal do gol... Contra o Democrata de Sete Lagoas, que ele fez 2, né? Também. Contra o Cruzeiro também, no Mineiro, né? No Mineiro também, Mineiro, gol de empate também. Do clássico, né? E agora, bola alçada na grande área de escanteio. Quanto tempo tem que a gente não vê um gol do Galo de escanteio, hein? Ou de uma falta? Desde o jogo contra o Brasil de Pelotas que o Batalha fez o gol. É muito tempo, cara. E antes disso, a gente também certamente tinha esse questionamento, né? Você se lembra ali de Hever e Léo Silva, bola chuveirada, 2012, 13, tinha gol de bola parada, de cobrança escanteio. Depois ficou aquele hiato gigantesco. É um negócio absurdo. E a tal da bola parada, ela faz muita diferença, igual o Breno falou. Porque num jogo preso, cara, você tendo ali um cobrador, um exímio cobrador igual o Hulk, ou tendo jogadores altos que podem fazer a diferença, né, Lelão? É um jogo preso, 0-0, faz um gol e vence 1-0, são 3 pontos do mesmo jeito na conta. Tanto que o Hever, ali no início da década passada, né, ele chegou a se transformar no zagueiro artilheiro, de fato, da história do Galo, né? Sempre ele comparecia, inclusive no jogo dramático contra o Tijuana, quem fez o gol foi ele, foi o Hever, né?
Então essa jogada realmente o Atlético não tem sido bem sucedido, até mesmo pela maneira que o Hulk tem cobrado os escanteios, geralmente muito fechado, e aí o jogador também não consegue dar aquela casquinha, né? Se vai no primeiro poste ali, ele pode dar uma casquinha que pode transformar num gol ou até mesmo num passe, mas o Atlético tem essa deficiência bem pesquisada aí pelo Breno Galante, e vamos ver, sempre foi uma característica dos times do Filipão. Você pega o Grêmio, era o Jardel, né? Mesmo com a bola rolando, fazia muitos gols de cabeça, e em bolas paradas tinha ali muita qualidade do próprio Carlos Miguel, né? Que ditava meio que o ritmo do meio de campo. E no Palmeiras, depois com o Alex, ele tinha o Oséias, que também fazia muitos gols. Acho que ainda ele não descobriu quem tem ali a melhor batida na bola para o Atlético transformar esses lances em gols. Tem jogo que o Atlético tem 10, 12 escanteios e não acontece absolutamente nada. A verdade é essa. Ô Lélio, uma coisa que você falou aí que me chama muita atenção, né? É essa questão de como o Atlético bate o escanteio. Eu acompanhei por muito tempo o treinamento da Cidade do Galo, me lembro na época de Oswaldo de Oliveira, que ele fazia aquele treinamento de cruzar no primeiro pau pro Adilson, o volante, casquinhar para trás, né? Para poder uma chegada de Léo Silva. Enfim, o Atlético tenta insistentemente essa jogada, mas ela não funciona. E aí, o outro dia eu tava numa entrevista do Éder, ele pedindo pro Hulk tentar fazer o gol olímpico, né? A gente viu contra o Santos uma tentativa do Hulk até tentar fazer o gol direto, lá contra o Atlético Paranaense também uma cobrança mais buscando até um gol olímpico, mas aquele tradicional escanteio, ô Lélio, que eu gostava de ver na marca do pênalti pro zagueiro chegar de trás, de frente para cabecear, no Atlético a gente não vê, né? Não vê, e já tem muito tempo, né, que o Atlético tem batedores que fazem isso. Você tinha o Otero também, ele só tentava fazer gol olímpico, aí o Casares também comprou esse modismo dele, mas você se lembrou do Adilson aí, que era o volante, né, que teve um problema cardíaco e teve que se aposentar. Ele sempre se apresentava no primeiro poste e conseguiu fazer gols. O Filipão, todo o time dele tinha essa característica de fazer muitos gols, né, em cobranças de falta ou de escanteio. E com ele no Atlético aqui pouco acontece, embora consiga muitos escanteios e muitas faltas também. Algo interessante hoje também, né, Gil? A gente viu nas fotos do Galo no Instagram a presença do Johan e treinando com bola, né, Giovana? É isso, o Johan foi liberado ontem, Rafa, pelo departamento médico, já passou desse período de transição física, ele teve uma lesão na coxa e ele inclusive fez um gol de falta nesse ano pelo Atlético contra o Curitiba, acabou fazendo um gol, fez um gol de falta, se eu não estou enganada, agora eu fiquei até na dúvida, mas enfim, dando sequência então sobre esse noticiário. Foi isso mesmo, Giovana. Foi, né? Ah, enfim, é isso, o Johan também, ele gosta de bater tipo falta. Um cruzamento, né? Uhum, e vai direto. Ele né? bateu de lado, um cruzamento, e ela foi direto pro gol, enganou o goleiro, isso mesmo. É isso, o Johan também, na ausência do Hulk, é um dos caras que ficam ali batendo escanteio, bate algumas faltas também, é uma peça que tem sido importante pro Galo nessa temporada nesse sentido, só que acaba sendo muito criticado pela torcida. Ontem, inclusive, quando eu disse aqui no noticiário do Galo sobre a liberação dele, né, que estava cumprindo uma lesão, estava se recuperando de uma lesão no departamento médico, foi liberado então pelo clube para poder estar à disposição do técnico para a próxima partida, teve muita gente reclamando. Inclusive, na publicação do Atlético nas redes sociais, quando o Galo deu essa notícia, tinha muito torcedor pegando no pé do Johan, falando que isso não é reforço, que ele é um péssimo jogador. Ele, inclusive, foi vaiado por alguns torcedores no Mineirão no início desse ano. E aí, depois, alguns jogos depois, fez boas partidas, acabou oscilando bastante o Johan. E agora, com o Filipão, não vem tendo tanta oportunidade, porque teve 2 lesões já desde que o Filipão chegou. Mas nessa temporada, são 35 jogos com a camisa do Galo, sendo 22 partidas como titular, 3 gols marcados e 2 assistências, desde que retornou
desde que retornou a pedido do Eduardo Cudê, então, esses são os números de Johan pelo Atlético. Quando o Filipão chegou, ele acabou se lesionando em julho, no início do mês, e aí retornou, fez só 3 partidas, lesionou novamente, mas agora já está à disposição de novo para o técnico Filipão para poder enfrentar o Botafogo. Lembrando que o Atlético, para essa partida, tem o desfalque do Hulk, então, como a gente destacava ontem, existe essa possibilidade do Filipão colocar só 2 atacantes em campo e aumentar o número de meias, né? Então, talvez o Johan pode ganhar um espaço por aí também nesse meio-campo do Galo, né, Rafa? Pois é, e aí eu queria saber de vocês, Breno e Lélio, começando por você, viu, Lelão? Por que você acha que a torcida pega tanto no pé do Johan, velho? É porque não tem o Nátio Fernandes mais pra pegar no pé, né? Arrumaram outro, né? Pois é. Então é qualquer um que tiver lá vai pegar no pé. Todo mundo sabe que o Johan, né? Ele acaba não honrando, né? O nome Johan Cruyff, né? Tá longe de ser, né? Mas ele também não é o pior jogador do elenco do Atlético. Isso aí que é, né, feito em rede social, aí mesmo no WhatsApp, onde quer que seja, é uma perseguição gratuita, porque se isso for tudo levado a sério, não vai escapar praticamente ninguém esse ano do time do Atlético, sabe? E o Johan, ele tem uma coisa que me agrada muito, né? Ele tem atitude, então é um jogador que eu gostaria sempre de contar no elenco. Lembrando que esse tipo de perseguição, né, fez com que o Atlético abrisse mão do Ademir, que hoje o Atlético não tem um jogador sequer com a sua característica, não tem. Os caras achavam que ele tinha que fazer gol, quando na verdade ele tinha que criar as oportunidades. Foi vaiado no Mineirão várias vezes e também quando surgiu a oportunidade, acho que ele nem olhou para trás e cascou fora mesmo. Fez certo. E aí, Breno, por que pegam tanto no pé do Johan? Ô Rafa, o Lélio colocou muito bem, existe uma exigência do torcedor do Atlético muito grande para essa posição, até porque é uma posição que o Atlético tem uma carência muito grande. Então, se o jogador não tem uma regularidade, não faz 1, 2, 3 jogos muito bons, aí a coisa pega e a cobrança vem, né? E o Johan, realmente, desde o início, ele tem essa cobrança em cima dele. Agora, vale lembrar que quando o Sampaoli chega no Atlético, o Johan tem oportunidade e foi titular por algumas partidas, fez bons jogos, chegou a fazer gols, tudo mais. Aí a questão da lesão, ela dá uma atrapalhada. O Filipão chega, os 2 primeiros jogos, o Johan é titular. Ou seja, o Filipão entende que ele tem uma boa característica para ajudar o time. Aí a Giovana lembra bem, né? Aí ele fica 6 jogos fora. Ok, aí ele volta contra o Palmeiras, né? No Mineirão. Aí ele entra no segundo tempo. Aí no outro jogo, em São Paulo, ele é titular de novo. Aí contra o Palmeiras lá em São Paulo, Libertadores, ele é titular de novo. Aí ele se lesiona de novo. Então ele ainda tem essa questão que atrapalha essa regularidade dele, essa questão das lesões. Mas se você analisar as oportunidades, ele parece que encaixa com o que o Filipão quer. Se ele não tivesse tido essas lesões, talvez ele seria o titular dessa posição. O Filipão já sinaliza isso. Então, acho que vai ser muito útil a volta dele para o que o Filipão pretende para o time do Atlético. Eu acho que ele é aquele jogador junto com o Igor Gomes, que se não for titular, vai estar sempre entrando ali no segundo tempo, vai ser sempre acionado pelo Filipão. Agora, a cobrança do torcedor vai continuar e eu tenho ainda uma dúvida qual vai ser o futuro do Johan, porque o Johan acaba o contrato no final do ano. Ele já pode, inclusive, assinar um pré-contrato. E o Atlético ainda não procurou o Johan para começar a iniciar algum tipo de tratativas, né? Pode ser por questão de aguardar a SAF para definir, ou então pode ser até por uma questão de não haver ainda um entendimento, um consenso geral se deve ou não renovar com o jogador. Você e a Giovana podem até me ajudar, mas não tinha um papo que ele nem queria ter voltado lá do Bragantino ou saído do Bragantino? Não tinha uma coisa ele assim? Ele não queria sair do Bragantino, eu lembro que... Mas ele saiu porque acho que era o Barbieri na época ainda, né? Já não queria, passou uma reformulação foi inteira. Foi esse ano?
Foi ano passado. Foi ano passado, era o Barbieri. Ele saiu antes do Atlético, de fato, querer o jogador, né? Ele já tinham dispensado, digamos assim, o Bragantino já tinha dispensado o Johan, aí o Eduardo Cudê falou com o Galo assim, não, eu quero esse jogador aqui no meu time, e aí o Atlético, ao invés de reemprestá-lo, né, mandar ele para mais um clube, trouxe ele de volta. Valeu. Não, a informação que eu tenho, Lélio. Mas se tem alguma coisa de que, de fato, depois que ele chegou aqui, aí eu já não sei. Não, mas por que também? O Barbieri, depois do Brasileiro, ele foi mandado embora. Foi. E veio o Portuga aí, o Pedro Caixinha, né? Mas então. Lélio, mas a informação. O Cudê que devia ter observado os jogadores que ele tinha em mãos e ter selecionado melhor, porque ele, vou te falar, fez lambança na montagem do elenco do Atlético. Diga lá, Breno. Mas a informação que eu tenho não é só questão da torcida do Atlético que tem, né, uma desconfiança, vamos dizer assim, com o Johan, porque a volta do Johan, quem bancou a volta dele do Bragantino para o Atlético foi Rodrigo Caetano. Não era um consenso entre a diretoria, o colegiado, de que o Johan deveria voltar para o Atlético, que seria útil. Mas aí o Rodrigo insistiu e bancou a volta do jogador, que chegou e começou a ter chances, foi titular em vários jogos, inclusive o Cudê deu oportunidades e agora o Filipão também deu essa oportunidade. Então, ele não é só uma dúvida, vamos dizer assim, entre a torcida, mas também entre a turma que administra o Atlético, essa questão também é debatida. É isso. Agora, uma outra questão sobre esse atual elenco, aproveitando que a gente está nesse período de data FIFA, já está até lá em utempo.com.br/Atlético, em relação aos convocáveis do Atlético, né? Os jogadores selecionáveis que vira e mexe estão com as seleções de seus países em relação ao Atlético. Hoje, o Galo tem 29 jogadores no elenco. Desses 29, 15 já passaram pelo menos uma vez por alguma seleção principal, né? A seleção do seu país pelo menos uma vez. Vou citar os nomes rapidinho aqui: Everson, Hever, Gemerson, Mariano, Guilherme Arana, Edenilson, Igor Gomes. Lá em 2019 ele acabou fazendo alguns treinos com o Tite, não chegou a disputar amistosos, mas participou de alguns treinamentos, e também o Hulk pela seleção brasileira. Pela seleção argentina tem Saravia, Zarate, Batalha e Pavon. Seleção uruguaia, Maurício Lemos. Equatoriana, Alan Franco, que até deveria ser convocado para essa data FIFA, só que acabou que está lesionado, né? Então ficou de fora dessa convocação. E também pela seleção chilena, Eduardo Vargas. Onde que eu quero chegar com isso? Apesar de ter todos esses jogadores que vira e mexe aparecem aí nessas listas de seleções principais, nessa data FIFA, o Atlético não teve nenhum jogador convocado. O Paulinho, que a gente até destacou aqui no início desse noticiário do Atlético, tá com a seleção sub-23, não é a seleção principal. O Maurício Lemos foi o último jogador do Galo convocado para uma seleção principal. Lá em julho, na última data FIFA, ele foi para o Uruguai, né? Disputou amistoso, inclusive voltou de lá lesionado. Lesionado não, né? Teve um problema físico, passou pela fisioterapia e ficou tudo certo com ele depois. Mas esse foi o último jogador do Galo que chegou a ser convocado para uma seleção principal. Ele, inclusive, nessa data FIFA, chegou a aparecer naquela pré-lista do Uruguai, mas aí foi cortado na sequência na lista definitiva. Então, o Atlético, em anos anteriores, principalmente 2021, que foi o principal ano do Galo, né, nos últimos tempos, tinha 5, 6 jogadores que eram liberados em toda a data FIFA para essa questão, né, de seleções principais. Só que nesse momento, na fase que o Atlético vive, essa não é a realidade mais. Aí que tá. Quero saber de você, primeiramente, Lélio Gustavo, o que isso diz sobre o momento do Atlético? Você acha que é porque os jogadores não estão rendendo bem, assim como o time, né, Lelão, como um todo? Ou é porque novos talentos surgiram e acaba que esses atletas que a Giovana Pires citou os nomes, em alguns casos, obviamente, eles perderam espaço para atletas que são melhores ou que estão jogando melhor futebol? Isso diz muito também pelo momento do time, né? Porque, como a Giovana citou aí, né? 2020, 21 e até mesmo ainda no ano passado você tinha um número grande de jogadores convocados para as suas seleções. O Atlético ainda tem jogadores selecionáveis, né? Como se foi citado aí, o próprio Lemos é um selecionável, o Guilherme Arana é também jogador de seleção, só que vai ter que recuperar a sua melhor forma física e técnica, principalmente.
próprio Alan Franco, enfim, o Atlético tem jogadores de nível de seleção. Só para lembrar, o Pavon disputou também uma Copa do Mundo. Então, quando o time se ajustar de novo, e a gente espera que se ajuste aí definitivamente para essa disputa do retorno do Campeonato Brasileiro, os jogadores começam a chamar a atenção e aí o treinador poderá observar. Mas isso aí é graças à fase ruim que o Atlético tem vivido. E antes, muita gente reclamava: nossa, agora vai sair todo mundo para as seleções. Era sinônimo de qualidade. É isso. É porque o time estava muito bem. Na época, até o Rodrigo Caetano destacava isso sempre, né? Quando ele era questionado sobre essa questão de o Galo ter muitos desfalques por conta de seleção, ele sempre falava: eu sinceramente prefiro que isso aconteça, que isso mostra que o elenco está sendo valorizado, que os nossos jogadores estão bem. Ah, com certeza, né, Breno? É assim, o paia, como diz o Lélio Gustavo, é que na época não tinha pausa do Brasileirão por conta da data FIFA, né? E o Atlético hoje, o Lélio colocou muito bem, né? A realidade do Atlético é outra, né? O Atlético é um time que ainda busca se encontrar, e isso tem um impacto muito grande com o desempenho dos jogadores, e não é só desse ano, né? Do ano passado também. Se a gente for olhar aí as últimas convocações, ou se a gente for imaginar numa próxima convocação, talvez o Everson possa ser um nome especulado, se ele também aumentar o nível das atuações dele, mas aí você olhando para o elenco do Atlético, o Arana e o Paulinho são 2 jogadores. Agora o restante, a gente pode falar de um Hulk, mas o Hulk já não tem uma idade que se enquadra à seleção, então não seria um nome. O resto do time do Atlético tem vários estrangeiros ali que não teriam espaço para alguém buscar uma vaga na seleção brasileira. Então, é um trabalho aí que talvez o Atlético ainda tem muito tempo para poder reerguer alguns jogadores ou até buscar dar uma oportunidade para essa base, pra gente ver alguém aparecer, porque no Sub-17 a gente vê o Vitinho sendo convocado, né? É um alento. O Alisson pode ser um jogador que, pegando vitrine, pode vir a ser convocado, talvez para uma seleção de base ainda. Tem o Zep aí, que a gente leva algumas esperanças. Agora, por o time profissional, tem que melhorar muito desse desempenho para chamar a atenção de alguém para poder ser convocado para a seleção. Deixa eu até falar aqui, né, pro meu amigo Paulo Henrique, que eu devo estar falando grego, né? É claro que o Alan Franco, ele é brasileiro, o Paulo Henrique de Esmeraldas. Claro que ele é equatoriano. Ele é equatoriano, assim como o Lemos é uruguaio. O próprio Vargas, que era até ano passado chamado para a seleção chilena, já acabou. Também não foi nem cogitada a sua ida, né? A sua péssima fase. O próprio Edenilson, que tá no Atlético, foi jogador de seleção brasileira. Só para lembrar. E o Gemerson também, com o Tite, né? Ali na Copa de 2018, ele esteve muito próximo de ser um dos convocados. Então, qualidade tem, mas o time naufragou nesta temporada. A verdade é essa, e aí fica difícil realmente do técnico chamar. Embora o Alan Franco estava lá no Tajeres, né? E pelo Tajeres ele foi disputar a última Copa do Mundo. Não era o Tajeres lá, da Argentina? Acho que foi o Tajeres, porque rodou tanto nos últimos anos aí com empréstimos, né? Pois é, o último foi, ele foi pra Copa do Mundo. Na estreia contra o Catar ele jogou. Pelo menos que eu me lembro, né? Depois eu não vi mais. Verdade. Não pode rir. Pessoal, são 5h27. Aproveitar para registrar aqui a participação de alguns ouvintes no 988-100-917. Você tava falando aí do Alex na época do Palmeiras, ô Leilão, que ele cobrava, mandava a bola pra grande área e tinha uma Zeinha da Bahia. O Moisés Cristiano do Gávea 2 lembrou que tinha um Arce também, hein? Também, eram os dois. Ali você tinha a possibilidade de fazer o chamado cruzamento de pé trocado, perigo dobrado, filho. Era o Arce batendo de direita e o Alex de canhota. Nossa, o Arce pegava bem demais na bola, você tá louco. Gamarra também. Aí o Gamarra fazia os gols, né? Aí já no Corinthians também. Isso. Mais no Corinthians. Verdade. E aí os dois do Paraguai, o Arce e o Gamarra, né? Baitas jogadores. O Ariel Rodrigues lá de Ouro Branco tá falando, gente, tem que parar com esse negócio de toda hora escanteio no primeiro poste. A chance de fazer um gol olímpico é bem menor que um gol de casquinha. E ele fala que o Hulk também tá querendo fazer gol olímpico em cobrança de escanteio. E também tá aqui com a gente, final do telefone 2326, é o nosso ouvinte, o José Afonso, tá sempre aqui
pedindo aqueles abraços, mandando aqui um salve pro Gilberto Ferreira e a Cristina, mãe do Batatinha, estão na escuta aqui de O Tempo Esportes. Pra gente fechar então, Rafa, esse noticiário do Atlético, ontem a Arena MRV teve um dos eventos de inauguração, né, que foram programados lá em 2021 em relação a essa nova casa do Atlético. Foram 3 shows, Cleiton e Romário, Ivete Sangalo e também Jorge Mateus. Quem esteve por lá foi nosso querido Breno Galante, que vai contar tudo pra gente, né, Breno? Como é que foi esse evento? Teve comida, teve internet, tava tudo certo por lá? Ô, Giovana, foi uma noite realmente muito agradável na Arena MRV. Eu até fiz uma matéria que tá aí no portal, né? Para mostrar um pouco o que eu vi do sentimento do torcedor atleticano. Eu não consegui chegar a tempo do show do Cleiton e Romário, porque era muito cedo, né? Começava às 5:30 da tarde. Então eu cheguei lá por volta de 7:30, logo no início do show do Jorge Mateus. E foi muito tranquilo o trânsito, apesar desse horário, né? Nessa região da Via Expressa, o trânsito ficar mais apertado, mas eles liberaram uma pista e mudaram o sentido da mão, isso ajudou bastante, então foi tranquilo. Eu já tinha adquirido lá o estacionamento na arena, a entrada foi muito tranquila, o acesso foi tranquilo, eu fiquei logo na pista prêmio ali na frente, muito, muito tranquilo. Não tive problema para poder pegar os alimentos lá no food truck, foi também muito bacana. A questão da internet, eu tive uma dificuldade, não sei se com todo mundo o Wi-Fi não funcionou muito bem, né? Porque a gente queria postar uma foto, subir ali pro Instagram aquela filmagem e tal, não deu para fazer na hora. Mas fora isso, o que eu vi foi muito torcedor ficando maravilhado com a Arena MRV. Muita gente, eu peguei, olhava, ele tava olhando pra arquibancada, se deslumbrando. Até um próprio amigo meu que foi comigo, que ainda não tinha oportunidade de conhecer, foi com a namorada, eles estavam impressionados com a grandeza que era o estádio do Atlético. Encontrei com amigos cruzeirenses que elogiaram bastante a estrutura, deixaram o lado clubístico de lado e viram a estrutura do Atlético. Então, só tenho a parabenizar a toda a organização, porque além de tudo foram os 2 shows que eu fui, foram de grande excelência, né? E o tempo todo, tanto o Jorge Mateus e a Ivete Sangalo brincando com a torcida do Atlético e valorizando que eles estavam na casa do Atlético. E é isso, ganhou um carisma total da torcida que estava lá assistindo. Enfim, a torcida pôde desfrutar mais uma vez desse benefício de ter a casa própria. Então, pra mim, passou no teste e agora que vem é sábado, né? Com Mario 5 e J Quest. Mas vai marcar presença lá também. Fala, Léo. Deu lucro ou deu prejuízo os shows aí? Tava cheio ou tava vazio? Porque a gente começou o show da dupla sertaneja, Jorge Mateus, né? Não tem quase ninguém. Horário péssimo também. Jorge Mateus acho que começou a lotar. O do Cleiton e Romário, que foi mais cedo, que tava um pouco vazio, né, Breno? Mas tava cheio, Breno? Isso, Cleiton e Romário foi 5:30 da tarde. Ô Lélio, não tava cheio não. O setor da pista tava cheio. Os outros setores nem tanto. Mas aí a gente tem que levar em consideração, né? É uma véspera de feriado, né? Uma data que muita gente estava viajando, projetando viagens e tudo mais. Posso dizer que a quantidade de gente que estava lá deu para poder você ter um atendimento agradável. Agora fica a expectativa como vai ser no sábado, porque aí no sábado com certeza vai ter muito mais gente, porque muita gente retorna de viagem e também por ser uma atração internacional, né? Aí que fica a expectativa para ver se a gente vai ter o mesmo tipo de conforto, comodidade como foi ontem. Acho que sábado já tá sold out a casa, né, Rafa? Maroon 5 J Quest, não é isso? Como já tá, inclusive, do Paul McCartney pra dezembro, né? Lélio Gustavo, sua música favorita de Jorge Mateus, por favor? Nenhuma, não conheço. Tudo bem, desculpe. Ô Breno, valeu demais, meu velho. Estamos chegando ao fim aqui desse primeiro bloco do Galo no Tempo Esportes. Um abraço pra você e amanhã tem mais, beleza? Valeu, Rafa. Um abraço pra você, pra Giovana e pro Lélio. Tamo junto, até amanhã. Valeu, Breno Galante. Gil, até o 4º bloco com o segundo tempo do Galo. Valeu, Rafa. Volto com atualizações no Departamento Médico do Galo.